vai acontecer quando os times se reencontrarem? Lembrando, 30 de maio, primeira rodada do Brasileiro, tem Flamengo e Palmeiras com o mando do Flamengo, né? Cara, é difícil saber, né, exatamente, porque cada jogo é um jogo e cada jogo tem a sua história e seu contexto. A gente não consegue nem saber com certeza se Rogério Ceni e Abel Ferreira ainda serão os treinadores desses dois times na primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Espera-se que sim, mas o futebol brasileiro, enfim, prega peças, né? É muito doido. Eu concordo com você que o time do Palmeiras, especialmente em 2020, podia mais. E aí é difícil falar isso, né? Porque o que se pode mais, além de conquistar uma Copa do Brasil e uma Libertadores? Poxa, mas de fato, jogo de bola, o Palmeiras ficou devendo em muitos jogos, a meu ver, especialmente com o Vanderlei Luxemburgo. De fato, acho que o Abel Ferreira chegou e melhorou o time. Se você pensar só nos confrontos contra o Flamengo, né? O momento que eles se enfrentaram no primeiro turno e o momento que eles se enfrentaram no segundo turno, é assustadora a diferença dos dois Palmeiras. O Flamengo foi a São Paulo enfrentar o Palmeiras com o time fraldinha, porque não tinha mais ninguém, tava todos aqueles problemas de Covid, né? Enfim, um time completamente remendado, tinha acho que 6 jogadores fazendo a estreia no profissional, e o Palmeiras não fazia nada, cara. E não era contra o Flamengo ou contra os juniores do Flamengo. O Palmeiras, naquela altura, era um time que não fazia nada, era um time que não agredia, tinha muita dificuldade de criar jogo. Eu acho que o trabalho do Abel Ferreira, acho que não é... Quem tentou elogiar, a gente vive muito de exagero, né? Quem tentou elogiar disse que era o melhor do mundo, que aquele time já era o melhor da década no Brasil, etc. Discordo, acho que não era. Mas... quem também tentou diminuir, disse, o time não tem nada a mais, o trabalho é mais do mesmo. Discordo também, melhorou bastante em relação à época do Luxemburgo. Vamos ver como eles vão evoluir nessas próximas semanas, porque eu acho que essa temporada vai ser muito determinante para os dois clubes, né? O Flamengo foi campeão brasileiro com uma arrancada final, com soluções que a gente não sabe, e talvez nem o próprio Rogério Ceni saiba, se são soluções temporárias ou definitivas. Afinal de contas, ele teve uma certa necessidade de usar o Diego no meio-campo e o Arão na zaga. A zaga do Flamengo estava muito mal, o Diego entrou bem contra o Fluminense, entrou bem contra o Ceará, aí lá contra o Goiás ele não tinha o Gerson, então ele começou com Diego e Arão juntos no meio-campo. O Diego foi um dos melhores em campo, ele falou, poxa, eu preciso manter o Diego no time. Ao mesmo tempo, o Rodrigo Caio se machucando o tempo todo, a zaga do Flamengo muito mal, falhando muito, etc. Ele entendeu que aquela podia ser uma solução e deu certo. O Flamengo cresceu muito nos jogos finais, não só no número de pontos conquistados, mas cresceu muito o desempenho do Flamengo na arrancada final do Campeonato Brasileiro. Só que nunca ficou muito claro, eu acho, se essa era uma solução para aquele momento específica ou se é realmente a solução que ele pensa como plano A no longo prazo. Eu acho que ontem foi um certo indicativo, né? Ele veio para o principal desafio desse início de temporada, jogando daquela forma e não mudou, porque eu acho que alguns dos problemas que o time apresentou defensivos no primeiro tempo poderiam ser resolvidos, botando o Arão no meio campo e trazendo mais um zagueiro. Ele manteve o Arão na zaga o tempo inteiro, inclusive quando tirou o Diego. O Gerson não vou nem falar, porque saiu muito no finalzinho, mas o Diego saiu com 17 minutos do segundo tempo para entrar o João Gomes, né? E o Arão se manteve na zaga. Então pode ser que ele queira sim continuar com essas ideias. Enquanto isso, acho que o Abel Ferreira pegou um trabalho no meio que era muito ruim, era um trabalho, né, um time que não tinha cara, não tinha nada, foi construindo, mas agora ele tem sim uma temporada, começando do começo, com pré-temporada, etc. E a gente agora precisa saber até onde esse Palmeiras vai chegar. Eu acho muito imprevisível, mesmo que a primeira rodada do Campeonato Brasileiro seja daqui a um mês, sei lá, eu acho muito imprevisível saber como esses times vão caminhar daqui lá. Mas eu acho que o jogo de ontem é um grande indicativo do que os confrontos entre esses dois times deveriam e devem ser. Porque o time do Palmeiras é muito bom, cara. Eu acho que depois do que aconteceu em 2019, com toda a superioridade do Flamengo, etc., muita gente subestimou o elenco do Palmeiras no ano passado. E ainda mais com a chegada do Luxemburgo, um trabalho muito ruim no primeiro semestre, muita gente deu o Palmeiras como morto. E aí foi campeão da Libertadores meio aos trancos e barrancos e da Copa do Brasil, sem enfrentar grandes adversários.
Tudo bem, pegou River e Santos na Libertadores, pegou o Grêmio na final da Copa do Brasil, mas não fez grandes jogos e tal, e acho que muita gente escanteou, sabe, a ideia desse time, desse elenco, só que é um elenco muito bom, cara, e é um time muito bom. Então ontem, eu acho que mostrou pra gente um pouco do caminho do que esse clássico pode se tornar nos próximos anos, sendo o grande confronto do futebol brasileiro. Na minha opinião, foi um excelente jogo, realmente muito bom, primeiro tempo especialmente, mas acho que o jogo como um todo muito bom. E eu espero que quando esses times voltarem a se enfrentar, seja nesse nível. Jogos imprevisíveis, parelhos e bons de assistir.